Gente, hoje nós vamos dar início a um estudo que nós estamos na programação do Natal e nós estamos estudando o Advento. E nós vamos começar estudando o primeiro tópico aqui na escola dominical, o Advento de Jesus a partir do Velho Testamento. Então nós vamos estudar nessa manhã, e eu intitulei esse nosso estudo Encontrando o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então nós vamos colocar os nossos olhos para as Escrituras, para compreender de uma forma, digamos, um pouco diferente, uma forma mais dedicada a partir de certas chaves. Há mistérios do Novo Testamento que a gente só consegue identificar a partir de chaves, e chaves corretas. Identificar o que aconteceu, o significado, aquela simbologia, a cultura do povo de Deus. Então, nós temos que ter as chaves corretas para isso. E a gente vai ver que a Bíblia é um livro uniforme, é um livro que eles se complementam, muito embora nós temos duas partes, o Antigo e o Velho Testamento, e entre um e outro nós temos uma lacuna aí de tempo, cerca de 400 anos, 4 séculos, mas se você for ver, o Velho Testamento, o Novo Testamento, eles se completam. Tem um texto lá em Coríntios, eu queria muito que você ficasse com sua Bíblia aberta. Vamos ler 2 Coríntios 13, ou 3, desculpem. 2 Coríntios 3. E nós vamos estudar um assunto aqui que já vai nos orientar o nosso estudo dessa manhã, de como Jesus Cristo se revelou e deixou algumas coisas que estavam sob sombra da nossa compreensão mais clara. 2 Coríntios 13, nós vamos ler a partir do verso 14 ao 16. Vocês podem acompanhar comigo? Aqui a gente estuda a Bíblia, então vamos ficar com nossa Bíblia aberta, tá certo? Porque nossa igreja é uma igreja bíblica. Então nós temos que estudar a partir do que está escrito aqui. 2 Coríntios 3, 14 a 16. Mas os sentidos deles se embotaram. E outra versão diz que a mente deles ficaram cauterizada. Eles não conseguiam entender, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, qual é a antiga aliança? O Velho Testamento. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em quem em Cristo é removido. Vocês entendem que aqui existiam algumas sombras, existia um véu que as pessoas não conseguiam compreender de forma clara as prescrições que estavam no Velho Testamento. E quem veio desvendar todo este conhecimento, revelar tudo isso com clareza? Jesus. Mas até hoje, quando é lido em Moisés, o véu está posto sobre o coração da lei. Ou seja, eles liam o Antigo Testamento e ainda ficavam com a mente meio turva, sem entender de fato qual era o sentido das coisas. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é rasgado, é retirado, e aí eles conseguem ter uma visão clara da palavra de Deus prescrita, descrita ali no Antigo Testamento. Os fariseus, os saduceus, o povo de Israel estudavam meticulosamente o Velho Testamento, mas não conseguiam entender o significado, a perspectiva de um Cristo que um dia ia vir. Somente em Cristo é que o Antigo Testamento faz sentido. Eu diria para vocês que é a chave. Então vocês quando a gente às vezes vai com alguns cultos assim de fogo, os irmãos ficam pedindo uma chave. Eu diria para você, pede a chave do entendimento para compreender a palavra de Deus, que essa é a verdadeira chave que nos liberta de muitas muralhas que nós temos na nossa mente.
Estudando a minha vida, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu diria para vocês, é a partir do Novo que nós conhecemos a Cristo. Porque no Velho Testamento Cristo foi profetizado, Cristo foi planejado, mas só no Novo Testamento que o plano de Deus se materializa. O plano de Deus é executado em Cristo. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, aí nós vemos o quê? Nós começamos a entender o que os profetas falaram de forma mais clara, porque agora a gente já sabe a profecia. As pessoas que não acreditam no Novo Testamento ficam presas às profecias que ainda não se concretizaram. Mas para a glória de Deus, nós já fomos revelados a partir de Cristo Jesus. Então, a veracidade da Bíblia pode ser demonstrada pelos seus fatos históricos no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Nós temos 2 volumes, o Antigo e o Velho Testamento, cada um separado por um século. Um é preditivo e o outro é histórico. Um é fundamental, é a base, e o outro é a consumação da profecia de Deus para nós. O primeiro não pode ser entendido sem o segundo. O segundo, naturalmente, é incompleto sem o primeiro. Então aí eu quero trazer para vocês como um pano de fundo a unidade da palavra de Deus da Bíblia. Então nós precisamos de chaves de inspiração para compreender que existe uma linha entre o Velho e o Novo Testamento. E essa linha, ela se junta para dar um todo completo, para que as pessoas enxerguem o plano único de Deus para salvar a humanidade. A Bíblia vem sendo negada por muitas vezes, digamos, por muitos teólogos que acham que o Novo Testamento deveria ser reescrito, a Bíblia deveria ser reescrita, porque nós estamos num outro contexto ético, com outra forma, com outra cultura. Então, esses teólogos contemporâneos têm essa visão. Mas eu digo para vocês que a Bíblia é um conjunto integrado, porque foi escrito pelo próprio Deus. Então eu vejo na Bíblia o início, o meio e fim, e a gente jamais pode alterar qualquer coisa que está lá. Porque a Bíblia diz, ai de quem alterar um tio. Um tio é a menor característica que existe no alfabeto hebraico. Ai, quem alterar um tio. E muitos teólogos querem reinventar, reescrever a Bíblia para ter uma nova visão, deixar uma Bíblia contemporânea. Vez por outra a gente está aí, vez por outra a gente vê teólogo que não acredita no Velho Testamento, vive só com o Novo. Então, eu costumo dizer que existe 2 extremos, né? 2 extremos quando a gente analisa o Velho Testamento. 2 visões extremadas, né? Eu diria que seriam a parte dos esquerdistas e outros os direitistas, né? Os esquerdistas são aqueles que dizem, bem, eu só acredito no Novo Testamento, porque me interessa agora é a graça. Aquele sacrifício lá do Velho Testamento não me interessa, aquilo lá é para os judeus, aquilo não é para mim. E aí começa a negar toda a prescrição profética de Deus, né? Todos os mandamentos que Deus ali estabeleceu, com o fundamento de que nós vivemos na graça, e é porque nós vivemos da graça, nós devemos desprezar totalmente a lei é para os judeus. Então, o primeiro excesso aqui é achar que porque nós somos cristãos, o Velho Testamento deve ser desconsiderado, devemos deixar de lado porque ele é muito complicado. Tem muitas guerras, tem algumas desgraças complicadas, e a gente não gosta dessas coisas. Nós somos tudo paz e amor pela graça. Por outro lado, nós temos os direitistas, né? Os legalistas, aqueles que dizem, não, nós temos que cumprir o Velho Testamento à risca, tintim por tintim.
As festas judaicas eu tenho que fazer. Eu lembro quando a gente morava em São Paulo, a gente convivia lá com um casal que ele era cristão, mas aquelas festas judaicas ele fazia todas elas, se vestiam, fazia tudo aquela. Na sua casa tinha os umbrais, tinha aquelas... A palavra de Deus escrita por vários lugares, tal qual os judeus faziam. Então essas pessoas se vestem até como judeus, vivem a lei pelo pé. Mas essas pessoas nós vemos que eles perdem a noção e esquecem que é no Novo Testamento que nós devemos entender que algumas coisas que eram ditas ali para ser guardada, para ser feita, Jesus Cristo veio e fez por nós. Aí está a diferença. Então eu não quero ser ofensivo com ninguém de vocês que tem essas vertentes de um lado e do outro. Eu prefiro ir ao centro. A gente deve ter equilíbrio nessas coisas. Eu não preciso ir para a esquerda para dizer que o Velho Testamento não serve para os cristãos, como também eu não posso ir para a direita e dizer que o Novo Testamento eu tenho que fazer tudo para realizar tudo de uma maneira diferente. Então, por que não? Sabe por quê? Se nós formos ver a carta de Paulo aos Hebreus, então, lá no Novo Testamento, é dito que muitas coisas que foram ditas no Velho Testamento eram uma sombra da realidade que haveria de acontecer. Nós vamos entrar um pouco na história do mito da caverna. Vocês já ouviram falar, né, na história do mito da caverna, lá de Platão? Quem não viu, é a história, eu diria para vocês, é uma base da filosofia. Ou seja, tinha pessoas dentro da caverna que conseguiam ver uma resta, elas ficavam de costa para a luz e eles só conseguiam ver uma realidade que se projetava a partir da sombra deles. Em um determinado momento, com a evolução, essas pessoas sentiram a curiosidade de sair da caverna para ver uma realidade. Fazendo essa analogia, eu quero dizer para vocês que, muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, o Antigo Testamento tem algumas sombras, que essas sombras só são reveladas, só são esclarecidas a partir do cumprimento da vinda de Jesus Cristo encarnado no Novo Testamento. Agora, para construir essas pontes entre o Novo e o Velho Testamento, eu quero aqui ancorar o que eu vou falar para vocês em alguns pilares, algumas verdades inarredáveis que são importantes para que a gente consiga compreender a unidade temática da Bíblia, que Jesus Cristo não é periferia. Jesus Cristo não está nem no novo só, nem no velho. Jesus Cristo está do início ao final. Ele está de Gênesis e Apocalipse. E a primeira coisa que Jesus queria, ele queria destacar que ele foi revelado no Antigo Testamento. Uma das coisas que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos é que ele foi revelado no Antigo Testamento. Então nós vemos várias passagens, João 5, Lucas 16, Lucas 24, que poderíamos citar aqui, apontar vários outros, mas eu vou destacar um texto aqui que é muito interessante, um ensinamento mais claro de Jesus sobre todo esse contexto. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora, vamos abrir a Bíblia, em Lucas 24. Esse texto está até no nosso manual, né, desse mês, do manual de estudo que foi preparado, tá certo? Então quem recebeu a programação da igreja, isso aí é o texto basilar da nossa lição de hoje. Nós vamos ver Lucas 24 a partir do versículo 13. E eu queria que vocês compreendessem aqui como Jesus chama a atenção para dizer: olha, eu existo desde o Velho Testamento. Vamos lá comigo? Naquele mesmo dia,
Que dia? No dia da sua ressurreição, né? Que Jesus encontra com esses discípulos do caminho de Emaús. Jesus tinha vários discípulos, tá? Os estudiosos dizem que Jesus Cristo tinha cerca de 120 discípulos, viu, Marcos? Tinha 125 discípulos, tinha 70 que ele escolheu para sair em pares, tinha os 12 discípulos, que seriam os amigos mais chegados, tinha 3 discípulos que eram queridos de Jesus, e tinha um que era do coração, que era João. Então, naquele mesmo dia, versículo 13, no dia da ressurreição, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, distante 70 estádios, ou seja, 11 quilômetros lá de Jerusalém. Iam conversando, eles dois, iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversava e discutia, aqui, preste atenção, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas tem uma coisa aqui interessante. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Sabe por que isso aqui, meus irmãos? Muitas vezes Jesus Cristo não queria viés de compreensão. Pode ser que Jesus Cristo se apresentasse a eles e eles iam ter uma visão desfocada ou agradando a Jesus, iam falar o que não era do coração. Então a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus, porque Jesus queria captar a verdade que eles tinham, o seu conhecimento, a visão que eles tinham do próprio Cristo. Interessante isso, essa tática de Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de quem está tratando à medida que vós estão caminhando? Jesus disse: vocês estão falando de quê? Afinal de contas, de que é que vocês estão falando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopa, respondeu dizendo: és o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, que ignoram as ocorrências destes últimos dias? Aí eu acho que a Cleópatra disse: tu é um cara sem noção, né, velho? Não sabe o que está acontecendo, esse burburinho todo que teve em Jerusalém, de que mundo você está? E eles lhe perguntou, e ele lhes perguntou, Jesus, os quais explicaram. E aconteceu, e eles contaram a Jesus. E ele disse: o que aconteceu a Jesus de Nazareno? Ele era um varão, profeta, poderoso em palavra, obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Vamos dar uma pausa aqui para a gente entender o que quer dizer isso? Com isso, Jesus Cristo estava querendo saber o que deles. Com isso, Jesus Cristo queria saber qual era a visão que eles tinham de Jesus Cristo. E aqui, Jesus vai e pergunta: como é que vocês acham quem é o Jesus o Nazareno? Aqueles discípulos, eles disseram: era um cara muito poderoso, era um cara que operava milagre, fazia obra, era um verdadeiro profeta. Preste atenção aqui, essa era a visão que aqueles homens tinham de Jesus. Eles tinham essa visão, embora tivessem andado com Jesus 3 anos e meio, eles ainda não sabiam de fato quem era Jesus. Quantos de nós que estamos aqui, talvez a gente tenha essa visão ainda desfocada de quem é Jesus em nossas vidas? Talvez você pense que Jesus Cristo é aquele cara que abençoa teu pastor, de forma que ele vai fazer orações poderosas e vai curar vidas que estão doentes. Aqueles homens têm essa visão desfocada. Não que eles tivessem uma visão errada, mas eu diria para vocês, a visão que eles tinham de Jesus, viu, Edil? Era uma visão incompleta. Era uma visão que era incompleta. Eles buscavam
acompanhava Jesus, e a visão que eles tinham era da obra prática de Jesus. A essência de Jesus Cristo ainda não estava tão clara para eles. E Jesus Cristo, quando veio, quando ressuscitou, quando morreu na cruz, o véu se rasgou de ponta cabeça, e tudo isso foi revelado. Vamos mais à frente, vamos para o verso 22. O verso 22 é bem interessante. E eles lá disseram: é verdade, também algumas mulheres, das quais estavam conosco, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, alguns dos discípulos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que aquelas mulheres tinham falado, mas não o viram. Então, aí a gente vê aqui nesse momento que eles têm uma visão incompleta de Jesus. Eles esperavam Jesus o quê? Qual era a visão que eles tinham, que eles esperavam? Eles viram Jesus de uma forma, mas esperavam Jesus de outra forma. Vamos lá para o versículo 21, que agora aí a gente vai entender. Vamos para o versículo 21. Ora, nós esperávamos que ele fosse o redimir Israel, mas depois de tudo isto, já está no terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ele está dizendo: a gente esperava um redentor, a gente esperava um guerreiro que chegasse aqui, fosse aniquilar todo o império romano, fosse lá em Pilatos e destruísse Pilatos, fosse até Roma e chegasse lá com a espada e decepasse a cabeça de César. Era isso que eles esperavam. Ei, fala sério, quando a gente assiste a Paixão de Cristo, a gente não fica querendo que Jesus Cristo, quando está carregando aquela cruz, que ele fique forte, se transforme, pega aquela cruz e sai dando na cabeça daquele soldado, tudinho, né? A gente não tem essa visão. A nossa visão é desfocada também, muitas vezes. Então, meus amados, qual é a definição que eles tinham de Jesus? A definição que eles tinham de Jesus era essa definição, tá certo? Em outros eles esperavam, veja só, eles esperavam esse libertador, mas Jesus não veio com isso. Eles tinham a mesma visão dos muçulmanos. Jesus Cristo, o Issa, para os muçulmanos, é o quê? Era um profeta que veio aqui na terra, que curou, que fez muitas coisas boas. Essa é a visão que Maomé teve 700 anos antes, depois que Cristo veio e morreu. Essa era a visão que eles tinham. E esses discípulos que andaram com Jesus também tinham uma visão parecida. Outros esperavam Jesus como revolucionário. Esperava Jesus como revolucionário. Jesus de estilo Jesus Guevara, aquele que ia acabar com tudo. Ia invadir, ia defender aquela pátria, mas não foi isso que Jesus Cristo veio. Então Jesus Cristo veio com a outra finalidade. E Jesus disse, eu vou dizer essas coisas para vocês como pano de fundo, porque a gente vai falar agora no versículo 25. Vai lá, Marco Antônio, no versículo 25. Então ele disse Jesus: honesto, dá-nos de coração, crê tudo que os profetas disseram. Segue. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vai. Começando com Moisés, discorrendo de todos os profetas, embora lhe surgiu o seu respeito, não estava em toda a Escritura. Interessante aqui é que Jesus Cristo disse: nécios, ou seja, Deus disse: vocês são muito tardios, vocês são abestalhados, esse tempo todo com vocês não entenderam. Qual é a parte que vocês não entenderam? Jesus disse isso para ele. Então, Jesus Cristo disse que ele
tinham demorado a entender quem de fato ele era. Então Jesus, essa mensagem aqui dessas pessoas é tão contemporânea quanto nós pensamos que é nos dias de hoje. E nós demoramos a compreender quem é Jesus. A gente tem até esse hino que nós cantamos, quem é Jesus. E Jesus vai aqui e vai trabalhar com eles, vai dizer, olha, vocês deveriam ver a palavra, desde Moisés, desde dos profetas, dos poetas que escreveram a Bíblia, todos eles testificam acerca de Cristo, o Filho de Deus. E aqui eu gostaria de fazer a primeira pergunta a vocês. Onde Cristo aparece pela primeira vez nas Escrituras? Vamos lá, Edil. Onde Cristo aparece pela primeira vez nas Escrituras? Enquanto vocês pensam nas respostas, nós vamos... Oi? Não, na Bíblia. Onde é que começa a Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. Onde é que ele aparece primeiro? Então vamos trabalhar esse assunto, tá certo? E eu vou dar alguns fundamentos para quem não entendeu ainda do que significa. Agora eu queria que você virasse a página da sua Bíblia. Na hora que você vira a página da sua Bíblia, vai aparecer o quê? Vira aí para mim. Vira, onde vocês estavam, vira a página, e vocês vão para João 1. Já vão para João 1, né? Então eu queria dizer para vocês, veja só, por que existem 4 evangelhos? Eu acho que o pastor aqui já cansou de falar isso para vocês. Por que 4 evangelhos? Não seria redundante não, ô Neves? 4, fala da mesma coisa. Mas os 4 evangelhos, porque a centralidade da Bíblia é Jesus, e Jesus deve ser visto por todos os ângulos, por todas as faces. Mateus apresenta Jesus como o quê? Como rei, aquele que vinha governar. Marcos apresenta Jesus como servo, que vinha servir. Lucas apresenta Jesus como o homem, a humanidade, Jesus Cristo 100% homem. E João, que nós vamos falar aqui, eles apresentam Jesus como Deus, como uma divindade. Então, vamos lá, João começa o evangelho não com a genealogia como começava Mateus e Lucas, mas ele começa dizendo, vamos lá? Seguindo. Fácil. Exatamente. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja só, João está dizendo aqui, olha, Jesus não existiu. A existência de Jesus não começou quando ele foi concebido por obra e graça do Divino Espírito Santo em Maria. Jesus Cristo existia desde sempre, no princípio, na eternidade, no passado que não tem início. Então, muitas pessoas, nós temos que entender que a biogenética cristã, nós conhecemos ou reconhecemos a vida de uma pessoa no ato da concepção, não é isso, Tânia? No ato da concepção é quando as pessoas começam a existir, corpo, alma e espírito, tá certo? É ali que inicia tudo isso. Na hora da fecundação no útero da nossa mãe, foi ali que nós começamos a existir. Agora, nós percebemos que esse mesmo problema, vemos isso lá com os muçulmanos. Os muçulmanos também têm uma visão desfocada ainda, eles não conseguem ver de forma clara. Então nós vemos aqui que, sendo muito respeitoso a toda a doutrina deles, e eu não ousaria falar isso em um país muçulmano, sou pena de eu ser deceptado. Então, ele vai dizer que o Verbo, Jesus era o Verbo, ou seja, Jesus era a palavra de Deus, e estava com Deus, e Jesus Cristo era o quê? O próprio Deus.
enquanto que eles acham que Jesus Cristo é um profeta. Então Jesus Cristo é o próprio Deus, é a expressão exata do ser de Deus, ele é o verbo de Deus, é todo o conjunto de atributos divinos em ações nas pessoas do Filho de Deus. Agora nós vamos entender melhor isso, e eu queria explicar melhor isso para vocês, indo lá para Gênesis 1. A gente foi, digamos assim, para o primeiro versículo do Novo Testamento. Vamos pensar dessa forma, né? O primeiro versículo do Novo Testamento, se a gente for entender Jesus Cristo como divindade. Agora vamos lá para o Gênesis 1 e a gente vai ver uma coisa interessante. Nós vamos dar sentido para o Velho Testamento. Jesus, neste momento, veja só, vamos lá, ler Gênesis 1 e 1. No princípio. Gente, isso aqui, se você conseguir entender e compreender a profundidade desse texto, você vai entender de fato quem era Jesus. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja só, a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia densas trevas à face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Parava sobre as águas. Disse Deus, a palavra. Quando você expressa, quando você diz, você expressa a palavra. E viu Deus e disse: haja luz, e houve luz. O que é que lá em João 1:3 diz? Quem fez? Jesus, o Espírito Santo, que aqui a gente vai ver as três pessoas. No princípio criou Deus, o Deus Pai, os céus e a terra era sem forma, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E disse Deus, ou seja, a palavra de Deus, a palavra criadora, criou tudo. Agora ficou fácil, né? Onde é que Jesus Cristo aparece pela primeira vez na palavra? O princípio, é exatamente isso. Nenhum momento, se você for pegar as grandes divindades das religiões, maiores religiões do mundo, Neves, Maomé, Buda, Zoroastro, todos esses grandes líderes de religião do mundo, nenhum afirmou ser Deus. Mas Jesus é o verbo de Deus. Então Jesus é o próprio Deus. Então todas as coisas surgiram a partir da criação, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, e louvado seja Deus, porque Ele é Deus. E muitos não entendem isso, ainda aguardam Cristo, ainda tentam fazer isso. Então nós respondemos essa pergunta. Então, o primeiro pilar dessa nossa meditação nesta manhã é que Jesus Cristo, ele declarou que o Antigo Testamento o revelou, viu, Alexandre? Não por isso que os discípulos e os profetas discorreram sobre Salmos, sobre Moisés, e aqui ele vai fazer a ideia de Moisés. Vocês percebem que Jesus Cristo, vocês não viram Moisés, os Salmos, os profetas? Por que ele falou Moisés aqui? Quem escreveu Gênesis? Então, desde a criação. Segundo ponto, segundo pilar, segunda verdade que eu quero trazer para vocês: Jesus é o próprio Criador, e isso está escrito lá em Gênesis. Ele estava ali na hora da criação, dona Maria. Ele estava reformulando, ele estava ali usando a palavra criativa, a força criativa que trouxe a existência de tudo que existe a partir do nada. As pessoas que defendem
a existência do mundo a partir de alguma matéria, que essa matéria aos poucos, ela vai passando transformações até ter o que nós temos hoje. Mas nós cremos que Jesus, que Deus criou tudo o que nós temos aqui a partir do nada. Esse aqui que é o desafio. Aí você diz: o que é que isso tem com minha vida? Você pode estar questionando isso. O que é que você quer dizer? O que é que isso tem com minha vida? Que Jesus é o Criador. Eu quero dizer para você, eu quero dizer uma coisa para você: isso tem tudo a ver com sua vida. Então Jesus Cristo é o próprio Criador do cosmos. Jesus Cristo, Ele é muito maior do que seus problemas, do que suas dificuldades, pelos os aperreios financeiros que você está passando, pelas dificuldades de saúde que você vivencia, pelas nossas angústias. Enfim, muitos de nós estamos só o escombro por dentro. Mas lembre-se que Ele é o Criador de tudo isso. Ele que criou tudo isso. Então os seus problemas são o que diante de Deus? São pequenos. E muitas vezes nós apequenamos o poder de Deus em nossas vidas, porque nós temos uma visão errada, porque nós não conhecemos quem de fato é Jesus Cristo. Diferente de como pensavam os discípulos, né? Jesus é aquele que aparece com uma grande palavra, com um projeto próprio. Deus encarnado, Criador dos céus e da terra, o homem poderoso, o Alfa, o Ômega, o pão da vida, a alga viva, aquele que provém tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Então Ele é que cuida de cada um de nós. Então Deus criou tudo a partir da sua palavra. Vocês já pararam para pensar por que lá diz: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o quê? A palavra. Por que é isso? A palavra. Porque eu digo para vocês, é a partir da palavra que nós conhecemos uma pessoa. Se eu sou uma pessoa que falo bem, uma pessoa que expresso boas atitudes, você vai dizer que ele é um cara bom. Agora, se você vê uma pessoa maldizente, uma pessoa que deseja o mal para as outras pessoas, aquilo de certa forma vai revelar que aquela pessoa não é uma pessoa boa, que tem sentimentos hostis e que pode ser muito prejudicial a todos nós. Do ponto de vista da linguística, a palavra é uma expressão daquilo que nós sentimos. Existe uma expressão que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então vocês veem, a palavra foi essa palavra criadora de Jesus que criou todo o céu, toda a terra, tudo que neles há. A propósito, eu queria aqui destacar para vocês um texto. Eu vou falar, eu falei de Moisés no Gênesis, né? Agora eu vou falar do salmista, né? Que ele fala lá em salmista, mas eu quero pegar os salmos, tem vários salmos que tratam de Cristo, mas eu quero pegar um texto aqui para trazer uma realidade existencial para todos nós. Eu queria pegar aqui Provérbios 30 e versículo 4. É um texto fenomenal. E eu gostaria de ouvir vocês falando desse texto. Gostaria de vir para que vocês... não dorme não, viu? Eu estou vendo aí que tem gente dormindo. Dá uma catucadazinha assim, viu? Não deixa o irmão dormir não. Eu sei que vocês estão distantes. Eu jogo um papelzinho que tem gente aí que está querendo dormir. Vamos lá. Provérbios 30 e 4. Marco, leia aí, bem audível. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua boca? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Essa parte é a melhor. Vai. Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é quem sabe? O salmista aqui está dizendo, olha, veja só que texto lindo, maravilhoso. Quem subiu aos céus e desceu? Quem juntou as mãos os ventos? Ele é quem toma tudo em suas mãos, os ventos da nossa vida. Então veja só, quem subiu aos céus e desceu? Quem juntou as mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa?
Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? O seu nome, o nome do seu filho, se é que você sabe qual é esse nome. O salmista aqui, ou o poeta já dizia, é Jesus Cristo. E eu quero aqui, meus amados, trazer uma visão, um ponto de vista existencial dessa palavra. Jesus é aquele que segura pela mão. Muitas vezes, algumas coisas Ele permite que aconteçam na nossa vida, mas tudo está no controle dele. Os ventos contrários em nossa vida, Ele toma pelas mãos o vento, as águas estão debaixo da sua capa. Ele segura pelas mãos e no tempo certo, Ele vai cumprir todas as suas promessas na nossa vida. Quem crê nisso, dá um amém aí. Então, eu quero que você entenda isso. Quem é Jesus? Jesus Cristo, Ele é o Criador, é o Todo-Poderoso de fato, Ele é o próprio Deus. Então foi isso que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, vem fazer essa revelação de Jesus Cristo. Agora eu quero trazer uma verdade, que essa é punk. Que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. É um Salvador que veio até nós. Agora, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, que a gente ainda vai permanecer nos escritos de Moisés, e nós vamos ler Gênesis 3, 14. Antes de falar, eu queria um esclarecimento para vocês. Eu queria que vocês achassem esse versículo, mas prestassem aqui atenção no que eu vou falar para vocês. Veja só, Rogério, Deus criou o homem com amor, com graça, para se relacionar com Ele em laços de comunhão. Então, o homem é a criação de Deus, eu diria, é algo que é mais importante, é a obra-prima de Deus, é o coroamento de tudo que Deus fez. Deus preparou todo mundo para quê? Para colocar o homem lá. A criação era perfeita, eu diria que é uma verdadeira obra de arte. Mas você sabe o que foi que nós fizemos? Pega uma obra de arte e você está com um balde de piche. Agora você pega esse balde de piche e joga nessa obra de arte. Toda vez, escute bem o que eu vou falar para vocês. Toda vez, repetindo, escute bem, toda vez que Deus está querendo dizer que toda vez que você peca contra Deus, é como se você pegasse um balde de piche e jogasse na obra-prima de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu limites na sua forma de agir. Então, Deus colocou limites, disse: todo o jardim é de vocês, vocês lá podem fazer ciência, vocês lá podem fazer tudo o que quiser, vocês podem comer tudo o que quiser, tudo vocês têm domínio, façam o que vocês acham que devem fazer. Deus dotou o homem de livre-arbítrio ali. Mas Deus disse: olha, daquela árvore que está lá no centro, por favor, não mexe. Aqui dali não mexa, não queira nem saber, mas não mexa. Você pode tudo, mas tem essa restrição. Gente, todos nós que vivemos em sociedade, nós temos que ter algumas restrições na nossa vida. Nós achamos que somos livres para tudo, mas nós somos livres, porque a nossa liberdade começa onde termina a do outro. Mas Deus aqui colocou um limite. Então o homem vai, pelo seu pecado, o que é que ele faz? Ele se apropria e come aquilo que Deus tinha dito que não era para ele fazer. Eu aqui não quero nem especular com vocês qual era a árvore, ou qual era o fruto, enfim. Não sei se era uma maçã, né? Alguém acha que é uma maçã, é o mais comum. Eu já vi gente dizer que é um limão. O pastor Júnior aqui já pregou muito para a gente que acha que era um caju. E eu vi conversando com as meninas agora no carro, eu acho que era um coco. Por que um coco? Porque a mulher tomou e comeu. Qual é a fruta que a gente toma e come? Gente, não é nada disso. É só uma ilustração, mas a representação do limite, do respeito a Deus, do temor, as palavras do sentido de abençoado com Deus, que Deus tudo nos deu.
Então nós somos responsáveis por obedecer. Então Deus estabeleceu alguns limites, e esse limite é o que importa nesse momento. Não toque naquele fruto. Jesus estava ali no ato da criação, a própria palavra criadora, ele estava presente no conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vendo o homem por livre e espontânea vontade, até aquele momento estragar a obra-prima que ele cria. Talvez, e eu sou testemunha disso aqui na nossa igreja, é muito difícil falar nas igrejas do pecado. O pecado estraga a obra-prima de Deus, e nós continuamos cotidianamente a estragar, continuamos a estragar os princípios da vida santa de uma família unida, de um trabalho honesto. Nós estragamos tudo, nós estamos estragando, nos prostituindo, enquanto a humanidade vive como não se tivesse amanhã, como se Deus fosse uma caricatura, como Deus fosse uma imagem colocada numa parede. Não é isso. Jesus naquela hora criou a perfeição do cosmos. Você sabe o que significa cosmos? Cosmos é uma ordem estruturada de forma orgânica, alinhada. É uma criação, é uma beleza, era algo que era o seu próprio ser. O mundo que nós vivemos pode até parecer belo para os profetas ou para os poetas, mas os olhos de Deus é um mundo corrompido. Nós estragamos, nós degradamos o meio ambiente, nós estragamos nossa vida com nossa alimentação. Nós somos especialistas em tragar aquilo que Deus tem, o que Deus fez de melhor para nós. A verdade é essa. Às vezes isso é duro dizer para vocês da igreja, nós somos especialistas em estragar as coisas boas que Deus fez na nossa vida. Nós somos mal agradecidos, e ai de nós se não fosse a graça salvadora de Jesus, nós estávamos, como diz nosso irmão Ivan, pebados. É verdade. Então, todo instante nós estamos jogando piche na obra-prima de Deus. Preste atenção aqui. Quem já foi na praia e pisou em piche? Gente, outro dia eu estava com Cida, naquele tempo que o navio lá, aquele navio que passou, jogou óleo, a gente estava na praia, eu pisei num piche daquele, e esfregava o pé, entrei na água, digo, água salgada vai tirar, passava na areia, e cada vez mais o bicho espalhava e se impregnava. Eu só consegui tirar aquilo, quando cheguei em casa, tirei aquilo com solvente. Então assim, a obra-prima de Deus, muitas vezes nós queremos limpar com os nossos próprios esforços. Nós achamos que as boas obras que nós vamos fazer vai limpar aquilo, mas nós precisamos de um solvente. Nós precisamos do sangue de Jesus Cristo, aquele que verteu na cruz por nós. Esse sim é que vai limpar os nossos pecados. Meus queridos, nós vivemos hoje uma evolução da ciência, mas nós vivemos um mundo sozinho. Hoje a ciência se evoluiu muito com meios de comunicação, nós nos comunicamos, mas nós nos tornamos prepotentes, individualistas. Nós vivemos em plena área de comunicação e nunca se viu tanta gente sozinha. Os índices de depressão nunca esteve tão alto com essa tecnologia que nós temos de vivermos em frente de um computador e não nos relacionar com pessoas. Gente, vocês não sabem o malefício que essa pandemia trouxe aos relacionamentos. A gente vê aqui na igreja, eu vejo no meu trabalho, eu vejo na universidade, as pessoas se isolando, e cada vez mais que você se isola, parece que você cria raízes e você não quer mais se relacionar. E a gente vê que a cada dia o mundo piora, a despeito do que os espíritas dizem, que o mundo cada vez fica melhor. Mas eu diria para você que o mundo jaz no maligno, no amor de muitos esfriaram. É este mundo que nós vivemos. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver o que aconteceu naquele momento que o homem comeu o fruto.
toda a humanidade foi contaminada pelo DNA existente do erro, do pecado, da falha, da transgressão. Deus, o próprio Deus, ali estabeleceu uma solução. Quem que ia resolver tudo isso? Jesus Cristo disse: eu. E Jesus Cristo fala isso lá no Gênesis. Jesus Cristo é o Criador, mas também Ele é o Salvador. Ele veio refazer a obra-prima dele que nós estragamos, que nós manchamos com o piche do pecado. E agora nós vamos ler Gênesis 3, do versículo 14 e 15, e nós vamos entender. Alguém pode ler aí? Essa aqui, gente, a Bíblia começa a acontecer aqui, o plano de Deus começa aqui. A reestruturação, aquilo que foi quebrado, que foi destruído, que foi apartado, Jesus Cristo vem a partir daqui e diz: qual é o plano? Aqui Jesus Cristo estabelece qual é o plano. Ele vai dizer, depois que a mulher pecou, aconteceu tudo aquilo, ele declarou: a serpente, uma vez que você fez isso, maldita você vai ser entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre rastejará. É pouco melhor todos os dias da sua vida. E Deus diz: e eu colocarei inimizade entre você e a sua descendência. E a descendência dele ferirá a cabeça, e você ferirá o calcanhar. Gente, eu vou explicar isso aqui de uma forma talvez mais didática para vocês entenderem. Quem aqui nasceu? Certo. Quem nasceu de um ventre aqui? Tá, todo mundo, né? Ninguém nasceu aqui de uma chocadeira, né? Fala sério, né? Tá certo? E quem aqui nasceu de uma mulher? Agora você sabe por que Deus disse: eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher? Para muitos que pensam que a Bíblia é antifeminista, eu vou dizer não. A mulher aqui estava representando quem? Toda a humanidade. Então, toda a humanidade ia ter um inimigo. O inimigo das nossas almas. Mas existia um descendente da mulher. Quem era esse descendente? Jesus. Esse descendente efetivamente ia aparecer quando? No Novo Testamento, com o nascimento. E o que é que ele ia fazer? Ele ia esmagar a cabeça da serpente. Quando ele esmaga, ele aniquila. A serpente, por outro lado, ia fazer o quê? Ferir o seu calcanhar. Gente, aqui eu fico pensando com vocês, e aqui eu fico pensando: a serpente ferirá o calcanhar. E aí eu me lembro da crucificação. A crucificação era uma morte horrenda. Era a pior morte que poderia existir naquele tempo. Só era como se fosse a pena pior de todas as penas que alguém poderia pagar, era morrer crucificado. É tanto que algum tempo depois de Cristo, isso foi abolido da humanidade, a crucificação. Nem na Inquisição a gente via a crucificação. Lá o cara chegava lá, cortava a cabeça, enforcava, mas não a crucificação, porque a crucificação era muito terrível, não. A crucificação, você ficava lá com as mãos furadas, você ficava com o corpo dilacerado, você ficava ali agonizando várias horas.
Você ia desfiando aos poucos. E para Jesus teve mais um agravante. Jesus Cristo saiu lá de Pilatos e foi lá do Sinédrio, ele foi apanhando chicotadas. E aquela chicotada não era qualquer chicotada não, vocês assistiram o filme. Aquela chicotada tinha ponta de osso, de ferro, que na hora que bateu no corpo de Jesus, puxava a carne, de forma que os seus ossos ficavam aparentes. Aqueles cravos muito grandes ficavam aderidos à pele de Jesus, perfurando de um lado para outro. Um outro cravo furava o seu calcanhar. Aquele cravo foi para o calcanhar de Jesus, feriu ali aquela região do calcanhar de Jesus. Gente, a Bíblia gira em torno do cumprimento de Gênesis 3:15, onde a descendência da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, mas não de forma gratuita, sem dor, não sem renúncia, porque o pecado que nós cometemos foi pelo prazer, mas a salvação em Cristo foi realizada com dor. Deus, Ele é a razão do prazer momentâneo que nós como homens e mulheres temos quando nós desobedecemos, quando com prazer nós pecamos contra Deus, e com isso nós decretamos a própria morte de Cristo. Jovem que está me ouvindo agora, se você vem para a igreja amarrado pelos seus pais, escute muito bem, a palavra de Deus tem várias formas de alcançar você. Deus fala para você de várias formas. Não estrague a sua vida, não se afaste de Deus, busque em Deus o amparo, a base para a sua vida na sua adolescência, porque quando você aprende isso, a própria Bíblia diz que você não vai desviar dos caminhos do Senhor. Procure aprender a palavra de Deus, a santificar seu corpo, a ter atitudes corretas diante dos homens. Então, eu não estou aqui falando de religião, de religiosidade, eu estou falando aqui da morte de Cristo por você. Então nós pecamos por prazer, mas a morte de Cristo, ela teve dor, ela teve sacrifício. E eu fico pensando na dor que Cristo passou para nos proteger. Parece uma loucura tudo isso. Nós fomos dotados de livre-arbítrio para viver um relacionamento perfeito com Deus, e a gente estraga tudo isso. Então, nós que somos humanos, nós não aceitamos por orgulho, nós queremos e não temos condições de resolver aquilo que nos separa de Deus. Nós somos incapazes de resolver os problemas daquele piche que nós jogamos na obra-prima de Deus toda vez que nós pecamos. Toda vez que nós pecamos, nós fazemos isso. Então o próprio Deus veio e teve que resolver a caca que a gente fez. Ele veio morrer em nosso lugar. Ele veio dar redenção à obra-prima que Ele criou lá no Éden. Quando eu brinco com o pecado, quando eu brinco com essa cruz, eu cuspo no rosto de Cristo. Quando eu não dou ouvido à voz de Deus, eu cuspo, eu escarro na obra-prima que Deus fez para nós. Então, meus queridos, já chegando ao final, sumarizando o que nós falamos nessa manhã, Jesus Cristo veio e Ele está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O tema central da Bíblia começa a ser planejado, delineado lá em Gênesis 3:15, que Ele veio restabelecer uma ordem que o pecado humano colocou na sua obra-prima. E Jesus Cristo começou a aparecer aí. Os profetas, os salmistas, todos eles falaram acerca de Jesus Cristo. Então, a gente
estudou nesta manhã, que nós encontramos Jesus no Velho Testamento porque Ele quis se revelar a nós, porque Ele era o Criador do Gênesis, o Criador de tudo. E por fim nós estudamos que Ele é o Salvador. E que Deus nos abençoe. E que possamos pensar. Toda vida que você resolve pecar, você está estragando a obra-prima de Deus. E isso só pode ser limpo com solvente, que é o sangue de Cristo vertido na cruz para nos salvar. Que Deus abençoe, que vocês tenham um resto de manhã, um resto de dia abençoado. Todos estão convidados à noite para estarmos juntos. Que Deus abençoe a vocês.